Olá, sejam bem-vindos às Quatro Conversas, o podcast para inspirarmos pessoas a tomarem as rédeas das suas vidas. Eu sou a Marta Val. Olá, eu sou a Dulce Louro. Olá, eu sou Pilar Villanueva. Olá, eu sou a Nélia Marcos e hoje vamos falar de um tema para encerrar esta temporada sobre as competências que não nos ensinam na escola, mas que são muito importantes para o sucesso na vida pessoal e profissional, e vamos falar de um tema que muitas vezes é tabu e por isso mesmo é que nós quisemos trazê-lo aqui para a mesa e para falar sobre ele, que é vender. A competência de vender, que muitas vezes é ligada com algum negativismo, não é? É ligada a impingir, a forçar, a fazer alguma coisa que os outros não estão de acordo, mas na verdade todos nós vendemos o tempo todo, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, porque vender não é mais do que influenciar pessoas, e se o fizermos positivamente é benéfico para as duas partes. Então hoje gostava de ouvir um bocadinho a vossa opinião sobre este tema de influenciar pessoas. Em que momentos é que vocês já se sentiram influenciadas? Já se sentiram que compraram alguma ideia, que já compraram alguma que muitas vezes nem acreditavam, e o contrário, também momentos em que vocês influenciaram pessoas e também tiveram que vender alguma ideia, ou também no negócio e na profissão. Então, se calhar começava por ti, Pilar. O que é que este tema para ti significa? O que é que vender para ti significa? Oye, Eu acho que é importante começarmos, que eu e a Dulce, ok? Nós somos as vendedoras aqui entre as quatro. Portanto, nós somos as que vamos falar menos. Não, mas Eu quero aprender competências, desconheço. Eu quero eu aprender. de facto iba mesmo a dizer, oye, eu acostumo a vir a estas conversas con unha vontade enorme de vos ouvir e aprender de vocês, mas hoxe especialmente, porque teño o privilexio de ter como parceiras a dúas excelentes vendedoras e unha excelente líder, e cualquier líder tiene que ser un vendedor por el propio, con lo cual hoxe estou máis con os meus ouvidos atentos, máis que con a miña boca. Ah? Claro que sim. Pronto. Então, ao final, o engrasado deste tema, e cando eu tive algunhas conversas con vocês cando estábamos a preparar este asunto, era precisamente ollar para vender. Eu gosto tamén moito da perspectiva de ollar para vendernos a nos propios, que ao final, como Nelia estaba a dizer, é influenciar persoas, e no liderazgo, a lideranza é precisamente unha das coisas, dos puntos chave da lideranza, é influenciar persoas. É como se tivéramos a vender un produto e utilizar moitas veces até as técnicas e as tácticas que existen en a venda de produtos. E acho que tratar de ollar desde esa perspectiva, e para eso peso a axuda de Marta e a Dulce, acho que pode ser moito engrasado, porque efectivamente uno dos momentos importantísimos que nos estamos a tratarnos a vender a nos propios é cando estamos na procura de traballo e cando vamos a entrevistas de traballo. Entón aí tratarnos eu, Claro. ou al menos eu desde a miña primeira entrevista de traballo tratei, obviamente, de potenciar as miñas Competências, claro. mas sin esconder del todo tampouco os meus defeitos, porque non pretendo entrar a mentir. eu estou-me a ver a Acreditar no Pilar. produto, acreditar e coñecer moito ben o produto, con as súas cosas boas e as súas cosas más. Há bocadinho, quando eu falava que este tema é tabu, é tabu no nível profissional, porque há aquela ideia do vendedor comercial muito chato, não é? O vendedor da banha da Moda, cobra, não é? Charlatão, vende a banha charlatão. da cobra, exatamente. Mas a nível pessoal também, eu não sei se já vos aconteceu, às vezes algum amigo ou em alguma situação mais informal, alguém vos dizer assim, ou dizer para outra pessoa, mas tu estás até a vender, como se isso fosse uma coisa negativa, não é? Como Sim. se isso fosse uma coisa negativa. Mas, na verdade, isso é uma competência importantíssima para nós alcançarmos aquilo que pretendemos, não é? Porque se formos a ver... uma relação, o que é mais senão uma venda contínua? Sim.
Não é? Sim. Eu sei que muitas vezes consigo ser muito pragmática, mas na verdade o sucesso de uma relação está numa venda contínua, porque se vender é ferir as necessidades da outra pessoa e encontrar soluções que façam sentido e que ajudem a melhorar alguma situação que a pessoa precisa de resolver, não é? Uma relação de sucesso não é sobre isso, não é sobre Exato. estarmos atentos às necessidades das outras pessoas e encontrar no dia a dia, nas pequeninas coisas, as soluções para outra pessoa se Soluções. sentir bem e para construirmos a relação. Então, Sim. na verdade, quando eu chego a casa e preparo um jantar para o meu marido, ou uma Ou ele para situação ti, ou ele para ti. ou ele para mim, ou crio as condições para haver um momento mais especial, o que é que eu estou a fazer se não uma venda? Claro. Não é impingir, certamente. Não é Não te impingir. estás a Olha, mas impingir, sabes Nélia. uma coisa? Eu acho que já me aconteceu isto muitas vezes, que é, eu não tenho jeito nenhum para vender, nem pensar, vender, esquece, não é a minha praia. E eu costumo dizer sempre isto, tu és uma vendedora, todos nós somos vendedores, todos nós. Exatamente. E nós começamos desde muito pequeninos a vender, não é? E a influenciar e a manipular. A palavra manipular normalmente é levada para o lado negativo, não é? Tem uma cotação negativa, mas quantas vezes nós não dizemos, epá, os nossos filhos são os maiores manipuladores, não é? Porque eles estão sempre a vender a ideia deles e a querer Mas isso é como lutar por tudo, se isso. for levado, se for para o lado construtivo é uma coisa positiva, se for para o lado destrutivo é uma coisa negativa, portanto... Portanto, eu acho que nós todos somos vendedores, nós todos temos competências de venda, nem que seja vender uma ideia. Todos nós já defendemos teorias. Portanto, quando nós estamos a fazer uma defesa, estamos a vender a nossa ideia, aquilo que nós acreditamos, a alguém. E isto Portanto, é tão importante, mesmo a nível de progressão de carreira, porque há pessoas que têm ideias excelentes, conseguem perceber que se calhar na empresa, na situação onde estão, conseguem melhorar alguma situação, resolver algum problema, mas muitas vezes não comunicam, não dizem, porque têm este tabu, este receio de dizer, agora vão me achar, ou vão achar que eu estou aqui a achar-me a última bolacha do pacote. Mas, efetivamente, apresentar uma ideia para ser implementada numa empresa para melhorar, até mesmo pedir um aumento salarial, negociar um aumento, tudo isso é uma venda e tem que ser encarado com a maior das tranquilidades, porque de facto é assim que nós alcançamos os nossos objetivos, portanto, não é? E então, quais seriam essas técnicas que vocês acham que podem ser aplicadas e que nós podemos transmitir às pessoas que nos estão a ouvir? Quais são essas táticas que nos podem ajudar a vender melhor o nosso produto mais preciado, que somos nós próprios? Bem, eu posso falar, enquanto vendedora tenho legitimidade para isso. Eu devo confessar que quando comecei a trabalhar no mundo imobiliário, nesta indústria, há 14 anos atrás, o ser vendedor, o ser consultor imobiliário era conotado sempre de uma forma muito negativa e, portanto, numa fase inicial eu até quase que tinha vergonha de dizer que era consultora imobiliária, hoje tenho imenso orgulho, mas na altura ficava assim, tinha algum pudor, porque a sensação que eu tinha é que eu ia mostrar uma casa ou ia vender, ia impingir aquilo às pessoas, pronto. Rapidamente eu percebi que não, que tudo passa por uma ideia muito básica para mim, que é nós acreditarmos no produto que estamos a vender. Claro. Isso é meio caminho andado. A honestidade com que nós nos apresentamos às pessoas e expomos o produto que temos faz toda a diferença. Eu vou-vos dar aqui o... Pronto. Antes disto, vou falar uma coisa que a Pilar falou ainda há bocado que eu achei muito pertinente, que é o facto de nós irmos a uma entrevista de trabalho e nos estarmos a vender. E nós vendemos logo a partir do momento que passamos a porta. Quer numa entrevista de trabalho, quer em qualquer sítio. Isso é incontornável, não é? E nós temos ali meia dúzia de segundos para causar uma boa impressão e a primeira impressão é que vai contar, efetivamente. Pronto, portanto, temos de ter muita atenção sempre nisso, na forma como nos apresentamos e a imagem que queremos passar. Se bem que a imagem tem que colar sempre depois com aquilo que nós somos na realidade, porque senão depois não faz o match e a coisa não funciona. Para mim, o acreditar naquilo que nós temos é meio caminho andado.
e pensar nos benefícios do produto que estamos a vender. Por exemplo, no meu caso e no da Marta, para mim não tem sentido nenhum, não é? Que nós que vendemos casas, portanto, angriamos casas para as vender. E no fundo o que nós vamos vender é um lifestyle. São benefícios de viver naquela casa. Eu, quando vou mostrar uma casa, não preciso estar a dizer aqui é a sala, aqui é a cozinha, ali é a casa de banho, porque as pessoas todas sabem em que divisão é que estamos. O que nós temos que mostrar são os benefícios daquela casa e se as pessoas que a estão a ver se identificam com ela ou não. Isso depois também tem que ver com um trabalho que é feito antes de qualificação dos compradores, não é? Mas no meu caso pessoal, não é? Na minha parte profissional, tem muito que ver com perceber quais são os benefícios e como é que isso será vantajoso para a pessoa que vai comprar a casa. Então, Muitas vezes, desculpa Pilar, muitas vezes os próprios compradores não têm essa visão, estão tão agarrados a algumas coisas muito específicas que depois às vezes não veem que o pacote é fantástico para eles, certo, Marta? Sim, concordo em absoluto. Eu costumo dizer muitas vezes que não há uma segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão, portanto é uma frase que eu até utilizo nas minhas apresentações. Isto vale para as casas, vale para uma reunião com o cliente, vale para nós próprios, para a nossa imagem. Vou dar aqui um exemplo pessoal, que se calhar vocês já me ouviram falar várias vezes, mas eu quando comecei esta atividade tinha 21 anos. Portanto, eu tive a necessidade de criar uma imagem que fosse credível, porque a verdade é que eu muitas vezes entrava na casa dos clientes, as pessoas diziam, a Marta é muito simpática, é muito querida, mas depois não me entregavam a casa para vender. Porquê? Porque Tiveste que parecer antes de ser, não é? efetivamente eu transparecia ser muito nova, porque era, não é? E isso estava literalmente ligado à inexperiência. E então, ok, a Marta é muito querida, mas vinha lá um colega com mais anos de experiência, com mais traquejo, com mais, ou seja, com muito mais agressividade comercial e eu acabava por não conseguir cumprir os meus objetivos. E eu percebi que tinha muito a ver com a minha imagem, que A era... forma como influenciavas as pessoas, não era? A imagem que tu passavas. O impacto, o primeiro impacto, não é? É uma miúda não tem muita experiência. Portanto, pormenores como este, não é? Em que numa entrevista, ou numa conversa, ou num jantar a dois, ou numa conversa com os filhos, eu passo a vida a negociar e a treinar técnicas de negociação com os meus filhos, não é? É tipo, todos os dias eu tenho que negociar de manhã à noite. Coisas que quer que eles façam, coisas que é obrigatório eles fazerem e não fazem, e andamos sempre nas técnicas de negociação. Isso, portanto, diz. ia dizer, Marta, e isso é extremamente importante, nós termos clareza que é uma coisa positiva e desenvolvermos nos nossos filhos a capacidade de negociação de uma forma positiva e construtiva, claro, mas que lhes vai ser útil pela vida fora, não é? Desde num trabalho de grupo eles conseguirem negociar, não é? Fazer Quem é que faz o o trabalho quê? seja distribuído equitativamente, até uma apresentação oral, a forma como se apresentam, como comunicam por aí fora, mais tarde para negociar um aumento salarial. Nós temos que lhes incutir esta questão da venda e da negociação de uma forma positiva, porque isto é determinante para a vida deles, a vida toda. Mas eu gostaría de regresar un bocadiño atrás cando Dulce estaba a falar de eu cando quero vender, que aquí acho engraçado tamén porque Marta propia estaba a falar eu como vendedora, a primeira coisa que tengo que me vender é a mí propia, con lo cual antes de vender a casa ou antes de vender o servizo teño que venderme a mí propio o meu profesionalismo, non é? Con lo cual faz parte desto. E depois, cando Dulce estaba a falar que non é dizer aquí está a cociña, aquí a casa de baño, sino é tratar de averiguar e tratar de identificar cuáles poden ser as máis-valías que ese inmóvel pode traser a un determinado potencial comprador, exactamente o mesmo é connosco, non é? Deberíamos facer ese traballo de tratar de identificar
qual podría ser o aporte, a máis-valía que nós propios podemos dar á persoa que nos estamos a tratar de vender, estamos a tratar de influenciar ou estamos a tratar de manipular, que son palabras que poden estar, como Marta estaba a dizer, mal interpretadas si a intención non está a vir desde un lugar honesto e íntegro. Si a intención de manipular ou influenciar está a vir de un lugar honesto, de tratar de ajudar as persoas e tratar de manipular para que teñan unha mellor vida, non é? Então, eu Sim. concordo. Eu muitas vezes com o meu filho mais velho, tenho que manipular, não é? Mas Claro. é um manipular que eu só quero o bem É dele. conduzi-lo, no fundo é uma forma de condução, não é? Não é manipular de Não, e muitas vezes, levá-lo a ter clareza. porque muitas vezes o que é que acontece com os nossos filhos? Nós dissermos assim, olha, vais-te levantar agora e vais para ali. Ele faz exatamente o oposto, não é? Ora, se eu já sei qual é a maior parte das vezes o comportamento dele, porque o conheço, não é? E eu sou a mãe, sou a adulta, ele é que é a criança, portanto eu muitas vezes sei qual vai ser a reação, qual vai ser o comportamento, então eu já faço uma quantidade de coisas antes para que ele efetivamente vá de encontro àquilo que eu estou à espera. E isto é manipulação, mas é uma manipulação saudável, é uma manipulação que para o bem dele, portanto eu muitas vezes uso esta E tu, na palavra. verdade, estás a orientá-lo, não é? E Estás acho que não a tem. levá-lo pelo caminho que tu sabes São- que é sim, importante. São sinónimos, a meu ver, quando estás a fazer o bem. Concordo perfeitamente com aquilo que a Pilar estava a dizer. Acho que muitas vezes, quando as pessoas não querem o seu bem, ou seja, quando alguém quer efetivamente ou não está preocupada com a outra pessoa, aí sim há uma manipulação e o resultado não é bom para os dois. Desde que o resultado seja bom para ambos, eu acho que a palavra manipulação não deve ser levada como uma, Olha, deixa-me contar uma uma coisa má. história Eu pessoal. também quero contar histórias, Boa. Pois. Então, pronto, como vocês sabem, eu fui vendedora durante muitos anos de vários produtos. Primeiro TV cabo, depois telemóveis, roupa, por aí fora, vários segmentos. Então, o meu primeiro trabalho foi na TV cabo e foi o famoso bate-porta. Também comecei por aí, Nélia. Eu Afinal, sei, não eu não sei, sabíamos. claro que sim, foi logo Mas nas não primeiras sabia conversas que que nós tivemos. Eu Então, não. quem fez bate-porta sabe que não há MBA, não há Escola Superior de Vendas, não há nada garantidamente que bata a estaleca que bate-porta dá. E então, aquilo, eu no primeiro dia fui acompanhar, eu nunca tinha feito nada sequer parecido, foi o meu primeiro emprego de vendas. No primeiro dia fui acompanhada pelo responsável de equipa, ele dava connosco uma volta de carro pela zona, distribuía os prédios que ficavam connosco, não é? Nós tínhamos umas folhinhas onde tínhamos os fogos, os apartamentos e os prédios em que cada um de nós tinha que operar. Ele foi comigo fazer uma vez, bateu uma campainha, tocou a campainha de um prédio para conseguirmos entrar. Ok, terminou ali. E no dia seguinte, foi o meu primeiro dia, eu fiquei sozinha. Nós tínhamos o objetivo de 5 contratos por semana, ou seja, um contrato por dia. Então, no meu primeiro dia, eu não sabia responder a nada que os clientes me perguntassem, rigorosamente nada, porque ele não me explicou nada. E no meu primeiro dia eu fechei 4 contratos da TV Cabo, 4 contratos. Eu não soube responder a uma única pergunta que os clientes me fizeram, a uma única. Eu disse, olha, amanhã passo cá com o meu responsável e ele vai esclarecer isto tudo porque eu sou nova e ainda não percebo nada disto. Mas eu assinei 4 contratos num dia. E quando cheguei ao pé da equipa, toda a gente ficou completamente, mas como é que tu assinaste 4 contratos? Nós andamos aqui por semana a assinar a assinar 2, não conseguimos cumprir os objetivos e não sei o quê, não sei o que mais. E ao fim dos meses eu acabei por ser reconhecida como melhor vendedora, fui promovida para responsável da regional e sempre me perguntaram o que é que eu fazia para vender, para alcançar aqueles resultados.
E eu raramente, mas raramente falava do produto. A única coisa que eu fazia era, àquela hora, não é, em que as pessoas estão completamente desgastadas de um dia de trabalho, chateadas. Aliás, eu apanhei com baldes de água vindos da varanda, lançaram-me o cão, muitas vezes, quando era aquelas moradias, não sei o quê, abriam a cancela e soltavam o cão, tudo e mais alguma coisa. Mas depois havia pessoal que estava sozinho em casa, ou que Precisava de atenção. precisava de atenção, e a única coisa que eu fazia era sentar-me no sofá ou à mesa da cozinha, se a pessoa estivesse a fazer o jantar, e falava com a pessoa. Só isto, escutava a pessoa, porque eu percebia zero daquilo, eu tinha muito interesse genuíno pelas pessoas, mas eu devo ter enganado uma série de gente, porque eu não percebi nada daquilo, rigorosamente nada. Então, mas eu não estava preocupada com isso. Eu até cheguei a entrar em casas de mães que estavam sozinhas com os miúdos a dar banho na banheira, e eu a ajudar a dar banho, e buscar a toalha, e está aqui, pôr a toalha à volta do bebê, e não sei o quê, porque ela estava a fazer o jantar ao mesmo tempo, e eu andava ali no corredor da cozinha para a casa de banho a falar com a pessoa. E eu dei formação de vendas durante anos e anos, e há imensas dezenas de ferramentas que tu podes usar para técnicas de vendas e para fechar vendas e para fazer o funil e para tudo isso, mas não há nada mais eficaz do que tu teres interesse na pessoa e escutares a pessoa. Um interesse genuíno. E realmente fazeres. Eu acho que quando as pessoas me perguntam, porque tu que estás na área comercial, qual é a tua maior arma? E o que eu costumo dizer sempre é: a nossa maior arma é fazer perguntas sem que o cliente perceba que estamos a fazer perguntas. Esta é a maior arma que nós podemos ter na área das vendas. Fazer o cliente sentir-se ouvido, escutado. Claro. Ou seja, tu estás a ter uma conversa, uma coisa é quando tu te sentas e estás ali e dizes, então, e onde é que quer? E porquê que quer? Então, e se não for assim e for assim? A pessoa sente que está a ter um interrogatório. Yeah. Se tu tiveres uma conversa genuína com a pessoa, em que tu estás preocupado com aquilo que a pessoa quer, com o porquê daquele passo importante, no nosso caso é as casas, ok? Porque o passo de trocar de casa, de vender, de comprar, é um upgrade, não é? O que é que está por trás daquela transação imobiliária? E te preocupar genuinamente, tu vais fazer perguntas. Então, mas isso acontece porquê? Então, e a menina que idade tem? Então, e vai para que escola? E interessas-te na vida, e depois muitas coisas tens comum com a pessoa, porque também tens crianças, ou porque também tens animais, ou porque também tens aqueles planos que eles tiveram ou que estão a passar, ou porque alguém da nossa vida, algum cliente ou algum familiar também passou por algo parecido, e tu estás ali a dar o teu lado pessoal. E isso para mim é a maior ferramenta. Eu acho que quem nos estiver a ouvir, nós podemos ter aqui dois tipos de ouvintes, que é pessoas que estão na nossa área e que efetivamente estão à espera que nós demos aqui algumas dicas de como vender bem, não é? E algumas estratégias. Mas esta conversa não é de suposto ser uma vendas. formação de vendas, não é? Exato, mas muitas pessoas que nos estão a ouvir não têm nada a ver com a área das vendas, e o nosso objetivo foi: a venda é uma coisa que acontece diariamente, Naturalmente. naturalmente, e que a maior parte das vezes, tu deste um exemplo ainda há bocado da relação entre um homem e uma mulher, ou entre duas pessoas que se gostam, e a relação é exatamente isso: é tu estares atento à outra pessoa, às necessidades da outra pessoa, e como é que tu consegues, de alguma forma, dar solução ou fazer parte da solução. Sim. Fazer parte da solução. Sim, sendo que tens que ser sempre muito tu própria, não é? Porque as pessoas sentem do outro lado se isso não for verdadeiro, não é? Claro. Eu tenho esse feedback também, tu estavas a falar disso, Marta, mas eu construí o meu negócio com base na relação que tenho com as pessoas e com as referências que recebo, e as repetições de negócio, e eu gosto verdadeiramente das pessoas. Às vezes dizem-me assim, mas como é que conheces tanta gente e depois gostas das pessoas e sabes exatamente o nome do cão, do gato e dos filhos e não sei o quê? Sei, porque faz parte de mim, eu gosto de ser assim. Gostas de saber, trabalhar e assim. gostas Na de verdade, interessas. não é? São amigos, exatamente, e muitos dos meus clientes passaram a ser meus amigos, a verdade é essa, e pessoas com que eu não tenho poder nenhum em telefonar a qualquer momento e pedir-me ajuda para qualquer coisa, pronto, portanto passa muito por aí. Mas nós
só o facto de sermos genuínas é que nos dá depois esse retorno, não é? Era aquilo que tu estavas a dizer, Marta, o facto de o que a Nélia estava a dizer também, eu já fiz uma coisa parecida, que foi, eu digo às vezes isto em formações, que são, durante o confinamento, uma cliente minha que já estava a repetir negócio comigo, ficou grávida, e eu entretanto resolvi, por acaso mentira, foi imediatamente antes do confinamento, e eu fui operada, precisei de ser operada ao nariz, e fiquei em casa durante por aí 15 dias, e que aquilo foi ainda um bocadinho complexo, e depois pensei, o que é que eu vou fazer? Eu adoro tricotar, e pensei, olha, vou fazer uma manta para a filha da Sara, para a Pilar que vai nascer. E enviei depois para o correio, eu fiz a manta, tricotei. E isso foi super marcante na vida deles. Eu tive imenso prazer em fazer aquilo, e a primeira fotografia que eu recebi da bebé foi ela no berçário, ainda na maternidade, com a minha manta. E isso faz toda a diferença, portanto, é relação. Mas nós estamos sempre a vender-nos constantemente, não há dúvida nenhuma, e temos que ser propositados muitas vezes na forma como queremos influenciar as pessoas, e isso também é importante ter essa clareza. Não é andar a navegar na maionese, é influenciar quem queremos positivamente e quando queremos, não é? E isso tem que ser sempre consolidado com ideias concretas, com um projeto, com os nossos objetivos. Ainda há bocado a Pilar falava na entrevista, mas ela deu a perspectiva do entrevistado e não deu a perspectiva do entrevistador. Eu, pessoalmente, nós que estamos em cargos de liderança, não é? E muitas vezes, e a Nélia então, e a Pilar também, que recrutam, todos nós recrutamos, é muito importante nós também nos vendermos à pessoa que estamos a recrutar. Claro, vender o projeto de vida, a nossa visão, a missão que temos, isso é muito, muito importante. Mais uma vez, isso cola exatamente com uma relação entre marido e mulher, Claro. pessoas que se gostam, pais e filhos, amigas. O nosso próprio podcast, tu agora estavas a falar e eu estava a ter aqui Um ahá. assim, uma visão, que é, este nosso podcast é exatamente isso. Nós, muitas vezes, às 4, estamos a vender ideias, às 4, aquilo que Claro. acreditamos, não é? Portanto, é exatamente, isto é transversal às relações. Mas eu quero dar um exemplo ao Pilar, desculpa, deixa-me dar aqui um exemplo do quão é importante acreditarmos nas coisas. Eu vou falar agora aqui de uma marca que é a Tupperware, toda a gente sabe o que é a Tupperware, não é? E eu há uns anos, tipo 20 anos... Mas ainda não patrocina este podcast, hein? Não, ainda não patrocina, mas eu estou à espera que patrocine, porque eu sou fã de caixas de Tupperware. E então, aqui há muitos anos, uma amiga minha resolveu ser vendedora Tupperware, aquela coisa de ir a casa e não sei o quê, pronto. Eu sempre adorei caixas e como pessoa organizada, que vocês sabem, às vezes até de uma forma um bocado obsessiva, para mim as caixas são para cumprir os objetivos para as quais foram feitos. Então, por exemplo, há caixas para congelar, há caixas para pôr alimentos frescos, há caixas para alimentos cozinhados, há caixas para guisados, há caixas para legumes. Portanto, eu sei aquilo cansada, Dulce. Já estás cansada. Então eu sei aquilo tudo. Menos. E eu Vamos fazer adoro... um podcast sobre as caixas. Exatamente. E fico sempre fascinada vai sair uma caixa nova e isto vai dar imenso jeito para pôr um alho ou um brócolis, uma porcaria qualquer, não interessa. Pronto. E então, essa minha amiga adorava que eu fosse às reuniões da Tupperware dela. Porque eu, cada vez que ia, ela vendia tipo 3 ou 4 vezes mais. Imagina, ela dizia assim, tenho aqui esta caneca que vai ser lançada agora. E eu a seguir dizia, bem, essa caneca, estão a ver o meu entusiasmo a falar, essa caneca é muito boa porque nós pomos água lá dentro e no momento pomos uma saqueta de chá e faz o melhor chá porque fica aí quentinho durante não sei quanto tempo e depois não entorna para cima de ninguém. Bem, e eu falava daquilo tudo com um amor e carinho e um entusiasmo que as pessoas... Enquanto consumidora... Enquanto consumidora acreditavam e diziam, bem, uau, ganda pinta. E portanto... Paixão pela caixa. Isto porquê? Por causa da paixão. Eu quando acredito, pá, eu vendo, mas assim, acredito mesmo, porque eu já experienciei. Olha, mas eu também acredito... Mas eu também acredito que uma caixa sirva para várias coisas. Para congelar... Marta, claro que sim. Claro que também. sim, mas não vai ser tão eficaz nem tão eficiente. Estou convicta. Agora, estava aqui a ouvir-te, Dulce, e estava a pensar, estavas a falar na questão da paixão, não é? Da venda com paixão. Então, nas relações, não é?
É exatamente igual. Quando nós começamos a namorar, não é? E que existe aquela paixão, não é? Que existe aquela fervura toda, As é ou não é borboletas. quando nós mais vendemos, É quando não é? mais nos precisamos de vender, efetivamente. Exatamente. E eu, de facto, me lembro quando eu comecei a namorar com Carlos e que era, epá, gosto moito del produto que estou a ver nos seus ollos, gosto moito de lo que ele está a ver en mí, que era lo que yo estaba a vender de mí propia. Mas Claro. gostaba moito desa persoa e tamén me obrigaba a mellorar un bocadiño porque, epá, tiña que chegar lá, non é? Tens que ter proposta de valor, não é? Exacto, exacto. Claro, claro. Mas, então, temos falado de identificar que es lo que nos podemos aportar a esa, cual pode ser a nosa máis-valía para vendernos a nos propios. Temos falado de a imagen, de cuidar esa primeira imagen, porque por veces podemos ter posibilidade de reverter unha má primeira imagen, mas moitas veces non. Moitas veces non vamos a ter o tempo suficiente para o facer, con lo cual, se vamos ya preparados e cuidar esa primeira imagen, o body language, as nosas primeiras palabras, ese primer apretar de mãos, non é? Ese tipo. Depois, falamos de ser genuíno, de ese gosto por influenciar, influenciar en las persoas que proceda de un lugar con honestidad, verdadeiramente preocupado e, obviamente, para conseguirnos vender temos que gostar de falar con persoas, temos que gostar de estar e temos utilizado a palabra paixão, vocês utilizaron a palabra paixão, e acreditar, e cuidado. Eu añadiría que, a pesar do suceso da Nelia en vender alguna coisa que ni sabía que era, mas eu tamén acrescentaría que é importante coñecer o produto que estás a vender. Claro, as duas en coisas termos é que gerais. faz o conjunto. Olha os tupperwares. Exacto, como dulce con os tupperwares. E cando non, nos propios, cando nos queremos vender a nos propios, nos temos que coñecer moito ben as nosas Mas qualidades. esse é um dos pontos, não é? Que muitas vezes as pessoas não têm clareza sobre as suas capacidades e sobre os seus pontos fortes. Pues sí, entonces si no tienes esa clareza, tampoco consigues identificar que es aquela máis-valía que tú podes aportar á persoa que tienes enfrente, con lo cual, ao final, todo está conectado e todo está e por isso é que muitas vezes vocês falavam ainda há bocado de uma coisa que eu achei muito interessante, que foi nós vendermos e influenciarmos as pessoas com quem trabalhamos, não é? Que ainda não falámos muito sobre isso, nomeadamente as chefias, quando vamos pedir um aumento ou quando vamos opinar sobre qualquer tema. E este processo tem que ser feito logo de início, ou seja, não, é muito mais complicado, de certeza, para uma pessoa que nunca teve relação nenhuma com as lideranças, nem nunca influenciou, nem nunca teve a capacidade ou a vontade de expor ideias suas, não é? E não estou a falar do vamos lá ser lamebotas, são coisas diferentes, não é? Portanto, este trabalho também tem que ser um trabalho propositado que deve ser feito. Ou seja, nós também nos locais de trabalho, às vezes até dizem que aquele sabe vender-se muito bem e, portanto, a ideia nem é grande coisa, mas só porque se vendeu bem, a ideia passou à frente de outras, se calhar, melhores. Portanto, em Portugal eu acho que há muito a conotação do vender-se bem é uma coisa muito má, mas também pode ser uma coisa boa. Mas eu, como líder, eu gosto que as pessoas se vendam bem. Exato, eu também. Se sabem vender bem, também vão saber vender bem o meu produto, ou também vão saber representar bem a minha visão. Olha, eu tive uma situação dessas agora, recente, de uma entrevista que fizemos, que em princípio vai entrar agora no final do mês, para o nosso departamento de gestão de arrendamentos, e pá, foi das melhores entrevistas que já tive, porque efetivamente a candidata vendeu-se muito bem, mas vendeu-se bem no sentido de explicar a experiência que teve, o que é que gostava no sítio onde estava, o que é que não gostava, o que é que as pessoas gostavam dela e o que é que não gostavam. Portanto, ela foi super clara,
tinha ali um propósito, portanto, foi mesmo. Ou seja, soube mesmo É bem bom, não terminar a é? entrevista Soube e pensar encaixar, não assim. é? Ela Eu adoro soube quando isso encaixar os acontece. pontos fortes dela naquilo que ela Sim. percebeu que E tu precisavas. tamén é moito importante lo que vocês están a dizer entón, que nós já temos falado en algún episodio atrás, falamos do asunto da comunicación. Entón, a comunicación é nas dúas vertentes. Conseguirte vender só se consigue, e acho que Marta falaba moito deso en ouvir, e Nelia e Dulce, as tres falaban de temos que aprender a ouvir, temos que aprender a saber que é o que as persoas queren, cuáles son as necesidades das persoas, e para eso é ouvir. E depois, e a Marta está por agora un exemplo, tamén temos que ter moita clareza a la hora de comunicar e falar e ser moito asertivos con o noso lenguaxe e ter esa capacidade de, en poucas palabras, Sim, Sim, sintetizar, Tens expressar, que ter saber os teus clareza. pontos fortes. Tens sim. que conhecer. E se E calhar eu não até sei se vocês... para... Desculpa, Marta. Não sei se Marta. vocês têm-se apercebido, mas, por exemplo, eu tenho-me apercebido com o Gustavo, com o meu filho mais velho, que nas escolas eles já praticam imenso essa questão. Ou seja, eles terem que vender um projeto, falar à turma, estarem lá à frente a explicar como é que chegaram àquele resultado. Ou seja, isto é, efetivamente, eles começarem a ter algumas técnicas de saberem vender, saberem comunicar e defenderem-se, não é? Porque aprendem a defender... Defender as suas ideias, não é? Lutar por aquilo que defender bem as suas acreditam, ao ideias. fim e ao cabo. De facto, tamén nas escolas, eu já vi escolas a facer exercicios mesmo de, ok, isto vai ir mesmo para Dulce, entón. Entregar unha garrafiña Tupperware. Caramba, não tenho aqui nada à mão, mas eu... Olha, também não, mas tenho ali na Dizer ao menino, ok, vende este produto ao teu compañero, non é? Da casa ao lado. E é moito engraçado porque eles como Vocês sabem aquela comunican, falan, non é? Isso é uma seca de um vendedor. Sabem, acho que é um exemplo engraçado, não sei se vocês já viram, provavelmente sim, o Lobo de Wall Street, em que ele diz, vende-me esta caneta, não é? Tipo, agarra e vende-me esta caneta. Então, há um que agarra e começa logo, esta caneta é espetacular, escreve imenso e tal, o outro fala, né? Ou seja, tudo a falar nas características da caneta. E ele agarra no último, e o último diz assim, olha para a caneta e diz, por favor, preciso que assine aquele contrato. E o outro diz, preciso de uma caneta. Ok, ele criou a necessidade. Ou seja, a verdade é, das melhores ferramentas de venda é quando tu crias a necessidade na outra pessoa, não é? Mas para isso tu também tens que conhecer as necessidades da pessoa. Então, para isso tens que fazer perguntas, tens que ouvir, tens que te dar, tem que ser genuíno. Eu acho que isto acaba por fazer aqui um bolo daquilo que é realmente a nossa vida, não profissional, mas a nossa vida pessoal enquanto vendedoras, enquanto mães, mulheres, filhas, amigas, não é? Porque também nós influenciamos imenso os nossos amigos também, não é? Claro que sim. E se calhar para fechar, recordar que este tema, e por isso é que também o trouxemos agora no fecho desta temporada, ao fim e ao cabo está relacionado com todas as outras competências que nós viemos aqui a falar, porque vender é comunicar, não é? E comunicar bem, vender está relacionado com a autoliderança, vender está relacionado com o dizer não, aliás, o dizer não é uma negociação, não é? Não agora, mas amanhã às 3. Sim, mais tarde. Sim, mais tarde, muitas vezes. Não é? É a nossa capacidade de negociar. Portanto, isto também comprova que lá está, a parte da venda está implícita nas pequenas decisões que nós tomamos muitas vezes. E ante a inteligencia emocional, porque para conseguir vender un produto non é só falar do produto, é coñecer a persoa, coñecer as túas capacidades, con lo cual... Sim, há aqui um aspecto que eu não queria, antes de fecharmos, deixar de frisar, que é, muitas vezes as pessoas não têm a clareza das suas necessidades. E eu acho que pessoas como nós, nomeadamente eu e a Marta, que andamos muitas vezes no terreno, não é, com os clientes, quem está de fora,
para quem está de fora são muito mais claras as necessidades que as pessoas têm. Certo. Às vezes, no fundo, é só dar assim um empurrãozinho, tipo, a sua solução está aqui a um passo, não é? Ajudar, não é? É ajudar e dar essa clareza a quem está do outro lado, porque muitas vezes as pessoas não têm essa clareza e nós temos a grande vantagem de não estarmos emocionalmente ligadas àquele processo, não é? Uhum. Porque, ok. Claro, isso também muitas vezes é importante, estarmos de fora, não é? Conseguimos ter outra leitura, outra leitura diferente. e mais... Mais racional, mais pragmática, sem ter tanta emoção e, portanto, conseguimos ajudar muito melhor as pessoas. Bem, Excelente, meninas. Estávamos aqui horas à conversa e gostávamos que nos continuassem a dar feedback, se gostaram deste tema. E continuem a comprar este podcast. Exato. Exatamente. Outros temas que queiram ver discutidos por nós, por favor, partilhem, sigam-nos nas redes sociais, partilhem o podcast, queremos chegar cada vez a mais pessoas e encontramos-nos na próxima semana. Temos uma excelente próxima temporada para vos apresentar. Está aqui já no forninho, está aqui já muitas novidades temporada. e muitos convidados. Com convidados. Então, olha, eu não sei, eu adorei este episódio. Desculpem lá, não queria deixar de me ir embora, não me queria ir embora sem dizer isso. Estás a vender o episódio. Não estou a vender, já estou a vender o episódio. Mas parece uma caixa de Tupperware para ti neste momento. No Natal já sei o que é que vou apanhar. Beijinhos. Beijinhos, até para a semana. Tchau, obrigada.